Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Visão Política, trazendo notícias atualizadas para vocês. Já peço para você deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, tá? Comenta aí da onde você está falando, qual é a sua cidade, isso é muito importante, tá bom? E pessoal, vocês viram todo esse caso aí do Bolsonaro, a PF indiciou ele, só que essa narrativa já foi totalmente desmontada, tem várias bombas aqui do governo que eu quero mostrar pra vocês, então peço pra vocês ficarem até o final, tá? E claro, me ajuda se inscrevendo aqui nesse canal, porque esse canal é novo, tá? Eu criei ele recentemente, tô subindo esse canal, então me ajude se inscrevendo. E já pra ficar aqui sem enrolação, pessoal, olha... Essa narrativa da PF foi totalmente desmantelada pelo Eduardo Bolsonaro, olha aí. Deputado, eu queria aproveitar aqui e trazer um pouco essa investigação para o âmbito do que a gente viu acontecer no último fim de semana. O senhor contribuiu ali, ajudou a organizar essa conferência conservadora que foi organizada em Balneário Camboriú e ali prevaleceu ali essa tese da perseguição política, essa tese de que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue sendo o nome da direita aqui no Brasil e que isso, a sua inelegibilidade, por exemplo, vai ser revertida. Como que esse quadro internacional está ajudando a subsidiar essa tese da perseguição? Mas as autoridades brasileiras estão seguindo todo o trâmite legal, né? Olha, Clarice, a partir do momento em que o Bolsonaro tem um relógio, e isso daí é um escândalo de corrupção, e o Lula tem um relógio, e isso é declarado pela PGR como uma clara perseguição, a partir do momento em que essas injustiças muito semelhantes ocorrem com o Trump lá nos Estados Unidos, onde a esquerda aposta todas as suas fichas no ativismo judicial, porque nas urnas, numa eleição limpa, não vão conseguir aprovar o nome de Joe Biden e rejeitar o nome de Trump, fica muito fácil de você explicar ao mundo inteiro o que está acontecendo. A esquerda ela mudou de estratégia. Na Nicarágua, prenderam 7 concorrentes de Daniel Ortega. A oposição da Nicarágua, os presidenciáveis, foram para a cadeia. O Maduro está fazendo algo mais sofisticado, está deixando seus oponentes inelegíveis, né? Capriles, Maria Corina Machado, e no Brasil a mesma coisa. Né? Eles estão vendo que prender dá muita dor de cabeça. Janine Áñez foi presa na Bolívia, né? Ex-presidente da Bolívia. Né? Então, eles estão, na verdade, mudando a sua estratégia. E essa perseguição é muito notória. Inclusive, isso vai para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Quando eu falo que uma senhora de 71 anos, como a Iracina Gacho, que eu citei no meu discurso, foi condenada a 14 anos de cadeia por estar envolvida no que falam de uma tentativa armada de golpe de Estado, onde não foi sequer dado um tiro ou apreendida uma arma, é inacreditável. Isso daí gera revolta nas pessoas, isso daí gera indignação, isso daí dá força no movimento político para o retorno de Jair Bolsonaro. E eu acredito, finalizando, que com uma nova composição do TSE, tem Benedito Gonçalves, tem Alexandre de Moraes, tem Carmen Lúcia, a gente vai ter um equilíbrio muito maior dentro da Corte Eleitoral, com Toffoli, Cássio Nunes presidindo e André Mendonça sendo vice. Inclusive, eu oro todos os dias pela vida do Cássio Nunes, para que ele tenha saúde para ser, de fato, presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 2026. Não pensando que ele possa dar qualquer tipo de benefício a um dos espectros políticos, mas sim porque eu acho difícil alguém ter um ímpeto persecutório igual Alexandre de Moraes. A gente viu essa corte em 2022 que não permitiu sequer a Jair Bolsonaro de fazer transmissões ao vivo a partir da sua casa. Meu Deus do céu, é muito simples, é muito fácil você demonstrar isso para qualquer pessoa que se trata de uma perseguição. E assim como nos Estados Unidos o Trump está vencendo essas barreiras, a gente acredita que aqui no Brasil também podemos ter uma reviravolta e reverter dentro dos tribunais essa inelegibilidade do Bolsonaro, que começou porque ele se encontrou com embaixadores, acredite se quiser. Pois é, pessoal, aqui ele deixa muito claro, perseguição. Querem transformar um caso de presente que ele recebeu lá dos árabes em um crime de corrupção. Colocar o Lula na mesma caixinha que Jair Messias Bolsonaro. Mas vocês sabem que isso é perseguição e que estão usando essas narrativas para tentar denegrir a imagem de Bolsonaro. E bom, nesse caso de joias de presentes, a gente tem uma pessoa muito boa para usar, o próprio Lula, onde ele mesmo confessa que tem containers cheios de presentes e que levou embora, olha só. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acerto sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar?
Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Ainda tem até trono da África. Aí tudo bem. Sabe qual que é a narrativa da PF? Porque na época não era crime, agora na vez de Bolsonaro é crime. E isso aconteceu como? Ele recebeu o presente. Sim, teve esse caso de vender as joias, mas quando a União chegou no Bolsonaro e falou, olha, não, as joias não é sua. Por que o senhor está vendendo, está se apropriando delas? O que o Bolsonaro fez? Devolveu o dinheiro, pegou de volta as joias, devolveu as joias para a União. Não, mas agora ele já tinha cometido crime. Já vocês conseguem ver essa narrativa sendo imposta para todos os brasileiros engolirem, né, forçados. E pois é, e com a Globo forçando essa narrativa ainda mais, olha só o que está acontecendo com elas, pessoal. Globo News tem menos de 1 ponto de Ibope. Fantástico também vive crise, olha só. Canal de notícias da Globo enfrenta crise sem precedentes em meio à tendência das consumidores da TV por assinatura de abandonarem o serviço. As diversas mudanças na maneira como os consumidores acessam o conteúdo têm alterado significativamente o panorama midiático. A Globo News, por exemplo, enfrenta uma crise de audiência sem precedentes, registrando índices-jargão da TV para designar números extremamente baixos, muitas vezes próximos a zero e característicos de canais que não possuem grande visibilidade. Por que isso está acontecendo com a Globo, tadinho? Porque eles jogaram a credibilidade no lixo. Eles não têm mais aquele quesito imparcialidade. Por quê? Nesse caso de joias, vocês não acham que era para eles estarem comparando com todos os presidentes que já receberam presentes e também ficaram com os presentes? Lula, Dilma, o próprio Temer, todos ficaram com os presentes que receberam. Mas agora, desculpa, na época do Bolsonaro, bem na vez do Bolsonaro, o presente que ele recebe não é presente dele, é da União. Aí que tá o crime. E ele devolveu. Ao contrário de todos esses que eu citei, o Bolsonaro ainda devolveu as joias. Mas, mesmo assim, para manter a narrativa, a Globo faz isso aqui, ó. Cadê? Olha aí. Olha esse memezinho. E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. Esta também não é. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós! Lá vamos nós! Exatamente, gostei muito desse meme e queria muito trazer pra vocês. A Globo está o quê? Sempre agarrando tudo que falam, tudo que estão tentando impor no povo brasileiro contra Jair Messias Bolsonaro para ficar batendo essa narrativa como se fosse verdade, como se ele fosse um ladrão, um criminoso. Mas fazer o quê, né, pessoal? A gente sabe qual é o modus operandi da esquerda, né? E por que isso tá acontecendo? João Vitor, mas por que tanta cortina de fumaça? Por que estão tentando tanto colocar o Bolsonaro nas mídias? Porque tá acontecendo isso aqui no governo, pessoal. Olha só, fora do governo, quando estava lá na campanha, tudo bonitinho, olha só, o Haddad prometeu zerar o imposto da carne. Isso mesmo, à frente da Fazenda, porém, o ministro não inclui alimento na isenção da cesta básica. Olha só, na campanha ao governo do estado de São Paulo, em agosto de 2022, Fernando Haddad prometeu tirar o imposto sobre a circulação de mercadorias ou serviços, né, que é o ICMS, da carne. À frente do Ministério da Fazenda do governo Lula, ele não consegue cumprir a promessa. O projeto apresentado à Câmara para a regulamentação da reforma tributária não incluiu o alimento bovino, frango e peixes da isenção da cesta básica. Está acontecendo o quê? O governo está definhando, está acabando com o Brasil. O rombo das contas públicas já está para cima de 1 bilhão. Teve na semana passada, né, o anúncio do próprio Taxad, né, porque ele só sabe taxar o povo brasileiro, ele anunciando o corte de 26 bilhões de benefícios ao povo. Agora vão taxar as carnes. Agora também tem essa aqui, ó. Tem essa aqui, ó, da taxação dos motoristas, olha só. Imposto de 26,5% para motoristas de aplicativo. Segundo informação apurada por Lauro Jardim, motoristas de aplicativos devem se tornar a próxima
vítima da regulamentação da reforma tributária, com a alíquota fixa de 26,5% do faturamento, pessoal. Então por quê? Por que tanta manchete falando de Bolsonaro e Polícia Federal está investigando e o Bolsonaro é criminoso, é ladrão, desviou milhões? Por que toda essa falácia? Essas narrativas? Porque no final não vai dar em nada, mas vai ter escondido todas essas informações do brasileiro. Aí quando a merda estourar, né, a bomba realmente explodir e o povo brasileiro começar a notar o que está acontecendo, já vai ter passado, a época de cobrar já vai ter passado e estão falando de Bolsonaro. É isso mesmo. Então qual que é a expectativa versus a realidade do governo Lula? Olha aí como ele era bonzinho na campanha, o governo do amor, né? Eu sei que o mercado fica nervoso quando eu falo, mas eu quero que eles pensem o seguinte: nós vamos abrasileirar o preço da gasolina. O preço vai ser brasileiro, porque os investimentos são feitos em reais. Meus amigos e minhas amigas, alguém aí na sua casa ganha em dólar? Seu salário sobe quando o dólar sobe? Então por que a Petrobras está reajustando o preço do combustível em dólar? O Brasil é autossuficiente em petróleo e o custo do nosso petróleo é irreal. Nos governos do PT, a gasolina, o gás e o diesel era em real. Ah, entendi, Lula, entendi, beleza. Lutar para brasileirar os preços dos combustíveis é um compromisso do PT. Se a gente quiser, a gente pode. Como fala lindo. Nossa, o Lula, ele sabe conversar com o brasileiro, hein? Pena que é só expectativa, né? É só falácias. Então é preciso parar com essa bobagem, sabe, de jogar no lixo a soberania de um país do tamanho do Brasil. Que falta de respeito que é essa? Tá certo, Se a Lula. gente ganhar as eleições, a gente vai abrasileirar os preços da Petrobras. Então, até aqui, tudo lindo, né? Na campanha, não, porque o Brasil não pode ficar assim, porque aqui que tem o dólar, o real tem que ser valorizado, vamos baixar preço, mas vamos ver a realidade de hoje? Olha aí. Falando sobre economia, a gasolina e o gás de cozinha vão ficar mais caros já a partir de amanhã. Esse anúncio foi feito hoje pela Petrobras. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no preço do litro do gás de cozinha de 13 quilos vai subir para R$ 34,70, um aumento de 9%. E a gente também está falando da gasolina, que vai sofrer uma alta, né, de 20 centavos, ou seja, ali de 7,11% nas distribuidoras, chegando a R$ 3,01. Então o impacto... Ué, mas o Lula não falou que ia baixar? Que não tinha nada a ver, dólar, Petrobras, valor do petróleo, que nós ia brasileirar? Ele não tinha falado? É grande, dependendo do consumo da pessoa também será maior ou mais ou menos impactado. Mas, claro, isso vai acabar ali na inflação e não tem jeito, não tem como. Mas seria o primeiro teste da Magda Chambriard. E até aqui é importante a gente entender, ela faz, lógico, reajuste, porque não dava mais, estava no limite da irresponsabilidade, mas não repassa toda a defasagem. É esse o resumo da ópera. Pois é, pessoal. Então por quê? Por que manchetes como essa aqui, ó? Por quê, pessoal? Deixa eu arrumar aqui para vocês verem. Por que manchetes como essa aqui, de todas as formas, tentando colocar um crime no Bolsonaro, que não cartão de vacina, as joias e não sei o que, sei que lá, tudo para esconder o... Não vou nem... Eu ia falar uma palavra aqui, fiquei com medo, mas tudo para esconder tudo que esse governo faz. Tudo que prometeu lá atrás para o povo brasileiro e tadinho, né? Iludindo os mais pobres. Muitos que acreditam no governo Lula, acreditaram em suas palavras, enganando esse pessoal, o pessoal mais carente, e é eles que estão sendo mais taxados. Blusinha da Shein, Shopee, esses lugares onde o povo mais pobre mais comprava as coisas porque saía mais baratinho, né? Agora imposto ali nos aplicativos de motoristas, né? A gente sabe tudo o que está acontecendo no governo, taxação de carne, o rombo de 1 trilhão, o governo está afundando o Brasil. Aumenta a arrecadação, a gente paga cada vez mais imposto, as coisas estão cada vez mais caras e para onde está indo o nosso dinheiro? Sendo que o rombo das contas públicas só aumentam. Ninguém consegue explicar. Ninguém consegue falar. A Globo não consegue mais passar pano para tudo isso. Então qual é a nossa alternativa?
Vamos falar de Jair Messias Bolsonaro. Ah, mas a joias foi só um presente. Inclusive, quando a gente foi cobrar, ele até devolveu as joias. Não importa! Não importa. Vamos falar de Jair Messias Bolsonaro e esconder tudo isso que o governo está fazendo. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Tenha ficado claro quais são, né, as intenções de tudo isso que está acontecendo, da Polícia Federal, do STF, de ficar atacando essas coisas de Jair Messias Bolsonaro, para esconder tudo o que está acontecendo, tá? Peço para você deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, o que você pensa sobre tudo isso, sobre tudo que esse governo está fazendo e como eles estão acabando com a imagem de uma pessoa, né, que foi honesta, que tentou salvar o nosso país, tudo isso para esconder a desgraça que é esse governo. Espero que tenha ficado claro e peço para você comentar aqui embaixo, tá? Me ajude também a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas consigam entender o que está acontecendo. Não caem em narrativas, não caem em falsas indicações e que no final nunca dá em nada só para esconder o que esse governo está fazendo. Tá? Me ajude a levar essa informação para mais pessoas. E olha, esse canal aqui é novo, tá? Visão Política. Me ajude a divulgar esse canal. Se inscreve aqui pra gente também, para ajudar aí, né, na quantidade de inscritos, pra gente poder abater as metas do YouTube. Muito importante, tá bom? Peço essa ajuda para vocês. Muito obrigado e até a próxima notícia.